Josué, capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada. Saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Três dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim, vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora, escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr. E ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco,
no meio do Rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Josué, capítulo 4. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o Rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem. Peguem 12 pedras do meio do Rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou. Como o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do Rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão até que foi feito tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: mande sair do Rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca,
o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão. E disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Atos, capítulo 22. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando Paulo falou em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos, acorrentados a Jerusalém, a fim de serem castigados. Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: Levante-se e entre na cidade de Damasco.
Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso, os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei, e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo. E olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele me disse: Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Aí o Senhor disse: Vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe. Vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo até que ele disse isso. Mas aí eles começaram a gritar com toda a força: Matem esse homem! Ele não merece viver! Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem, para que ele contasse por que a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: Será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano? Especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante. O que o senhor vai fazer? Aquele homem é um cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo. Me diga uma coisa. Você é mesmo cidadão romano? Sou. Eu também sou. E isso me custou muito dinheiro. Pois eu sou um cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram. E o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. O comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior se reunissem.
Depois mandou que trouxessem Paulo e o colocassem em frente deles. Salmo 98. Salmo. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito.